a cada parente aqui na mesa e retorna para mim, tá? Por favor, o microfone. Tatu, Timiguete, Aníbal Jô. Primeiro agradecer o pé de Jenipapo, da aldeia, pé de Urucum, a Figueira, né, Urutau? Figueira, onde Urutau ficou por mais de 24 horas, naquela resistência difícil e necessária e que entrou para a história. A Figueira, quem sabe um dia vai receber o seu nome, né, Urutau? Porque aqui é a linha de frente, né, Arão? Aqui é a linha de frente. E aqui é a Aldeia Maracanã, Universidade Pluriétnica Aldeia Maracanã. É aqui que a gente aprende a contra-aprendizagem. É aqui que a gente aprende a ouvir o Maracanãzinho e a importância do Maracanãzinho, que está tomando conta de Guanaparã, o que a gente chama de Rio de Janeiro. Meus pais moram no Meia e eles cada vez mais visitam as árvores da rua que eu moro, muito mais do que quando eu era criança. Eles estão reexistindo conosco, com a Aldeia Maracanã. Eu vou finalizar, eu tinha planejado falar muita coisa, mas eu vou finalizar falando da nossa parente Tapixi. Cheguei aqui da Ilha da Tartaruga, que é o que chamam de Canadá. Vim só pro Coirém. E uma das coisas que eu planejei era fazer um grafismo aqui na Aldeia Maracanã. E hoje, finalmente, eu conversei com a Tapixi, falei que queria fazer o grafismo. E ela me perguntou aonde, eu falei, não, você vai decidir para mim, você me diz onde você quer que gostaria de fazer a sua arte, a sua cura no meu corpo. E ela fez esse grafismo na minha cabeça. Esse grafismo é cura, eu vou levar de volta. Na verdade, antes eu vou representar o Aldeia Maracanã num congresso de antropologia na Flórida, no Canadá, ou nos Estados Unidos. É tudo a mesma coisa, né? Canadá, Estados Unidos. O Canadá é uma extensão dos Estados Unidos. Mesma colonização. E eu vou me apresentar assim. Vou me apresentar com um colar que a Potira me deu para me proteger. Vou me apresentar com a pintura Cura de Tapixi. Tapixi, que aliás é um coelho da região, do território ancestral Guajajara, Teneterrara. E é um coelho que corre de um lado para o outro. E por esse motivo foi dado esse nome para ela. Eu vou fechar minha fala agora e a gratidão, Caturral, tamo junto, vamos com tudo, seguimos aí na resistência com os maracanãzinhos, com o Rio Maracanã e com todos os parentes. Tatu. Obrigada, parentes. Vou passar para Dário Jurema. Dário Jurema é ator, guia de turismo e é apicultor. Indígena da etnia Ticuru, é integrante da Universidade Indígena Aldeia Maracanã, formado em História pela UF. Também atua como educador, usando o turismo de base comunitária como ferramenta para levar os
os temas da etnicidade, história e ecologia para as escolas e comunidades. Também sou guia de turismo. Boa tarde, pessoal. Como foi falado aqui, meu nome é Dário Jurema, sou da etnia Chucuru e trabalho também na área, né, quanto educador, na área do turismo, né? Não só, eu sou um guia de turismo que me considero um educador, né, porque eu trabalho nessa vertente, né, tanto no turismo pedagógico, de fato, como também no turismo, qualquer turismo, né? Você é o guia, como guia você implementa aquilo que você quer como roteiro, como linha de abordagem, né, dos espaços que você está percorrendo. E aqui na Universidade Indígena, né, nós desenvolvemos aqui um projeto que passa muito por isso, né? Ontem a gente teve uma mesa com o mesmo nome que esse aqui de hoje, né, do qual eu participei também, e aí eu falei que ia fazer uma abordagem diferente, né? Eu falei mais da questão da terra, da sabedoria que a gente obtém da terra, da mãe natureza, como nossa principal professora, né, para além de nós mesmos, enquanto seres humanos, né, que dotados de sabedoria também, e que temos nossos professores também humanos, mas que a natureza é a grande professora, né? Então eu falei muito sobre isso, e hoje eu queria entrar mais na vertente mais prática, né, do que é essa universidade, que a gente pensa, né, que a gente pratica, que a gente executa, né, no nosso dia a dia, porque o dia a dia é a chave desse processo de conhecimento, né? Eu perguntei ontem aqui pro pessoal, quando vocês pensam em educação, que imagem vem na cabeça? Aí alguém respondeu como eu queria, um prédio. Eu perguntei, a escola, né? A universidade, não é isso? Isso. E na verdade vai muito para além disso, né? Às vezes você pode também dar uma confinadinha para explicar um pouquinho melhor, para a pessoa entender, porque às vezes o pensamento ultra-racionalista ele limita um pouco a gente entender as coisas que vão para além da dita razão, que também é razão, mas a razão que a gente tem de ocidental, europeia da coisa é uma razão, essa coisa mais eu vejo e eu acredito, né? Se não está no meu microscópio, eu não acredito. Se as minhas contas matemáticas não vêm como possível, não existe, né? A pirâmide foi então o extraterrestre que fez ali, não foi um parente lá mexica, quechua que fez, não foi quem fez, foi sei lá quem foi, o extraterrestre, Papai Noel, qualquer um, menos a gente, né? Que a gente tem um conhecimento que eles não entendem. E aí, quando a gente fala de universidade, nesse contexto, né, desse conhecimento que vai para além das escolas, para além das cadeiras, dos livros, do quadro negro, né, é um saber que realmente se constrói no dia a dia, na vivência da natureza, da mãe natureza, né? E aí quando a gente fala universidade, né, a gente pensa na universidade mesmo, que a gente conhece. E na verdade qualquer aldeia, na verdade a nossa ideia, ela, ao mesmo tempo que ela é utilíssima, ela é inútil também, do ponto de vista, porque qualquer aldeia é uma universidade. Não precisa de a gente declarar uma universidade para que exista uma universidade indígena. Toda aldeia é uma universidade indígena, porque os parentes aprendem assim, né? Mas claro que a gente, no contexto urbano, a gente aprende, vai para a escola também, qualquer um também na aldeia pode ir para a escola. Mas a forma ancestral de aprendizado é essa, é o dia a dia, é com o pai, com a mãe, com os parentes, aprendendo a fazer as coisas que são úteis para a vida, né? Que a gente, quando vai para a universidade também, em tese, é isso também, tinha que servir para a vida, por mais que muitas vezes não sirva nem para lá dentro mesmo, para as conversas que tem lá dentro, né? Mas essa seria a ideia, né? E aí que eu trago a questão de que a universidade indígena realmente não tem essa função, ele tem que ser algo para substituir a universidade do branco, né? Dessa sociedade envolvente, que a gente luta para também estar, que é importante que a gente esteja também lá para disputar espaço, né? Mas não, então a gente não está querendo criar uma universidade para disputar o espaço físico, não, a gente quer disputar o espaço também físico, mas principalmente o espaço do pensamento, né? Poder ter um espaço onde a gente possa refletir com mais liberdade, para poder levar para lá, inclusive, a nossa visão de maneira mais elaborada, mais discutida, mais construída por nós mesmos, sem ter que depender das amarras que aquele espaço traz para a gente, que impede a gente desenvolver um trabalho minimamente, né, porque tem orientador, tem não sei quem, aí cada um quer puxar a brasa para sua sardinha, né, e a gente nunca é a nossa sardinha, né? Então, essa é a universidade que a gente quer um quartel-general. Um quartel-general para poder a gente se juntar, conversar entre nós, discutir,
fazer também, poder fazer formação também, se for possível, de educadores, de advogados, do que seja, né? Mas que fundamentalmente seja um espaço, acima de tudo, para a gente poder se juntar, conversar, botar as coisas, né, nos eixos, ver o que é uma visão boa para todos, né, para a gente poder levar depois para eles lá e falar, não, é isso aqui. A gente quer uma universidade que mas a gente não sabe. Não, se você não sabe, tudo bem, a gente sabe, tá aqui, ó. Só você. Tem verba para isso? Não tem? Previsão? Então. Vai se vir aí, que você que é o cara da verba e nada da grana. A gente não tem acesso, eles têm, então faça. Cumpre, você quer lei, virou lei, então. Como a lei, por exemplo, é 14.045. Não, cara, é outra coisa. Ele falou da ensino afro. Isso, muito obrigado. 11.645. Que nunca é aplicada. Tá aí, ó. Mas você aplica, né? Ou seja, a gente tem que lutar por essas coisas e a gente criar um ambiente que seja. E aí, nesse sentido, né, eu queria colocar levantar uma questão, que a gente, quando faz essa universidade, a gente executa um trabalho também, ele falou sobre o português de turismo, né, de turismo também. A gente faz um turismo, isso é importante para os territórios também. Essa dinâmica que acontece, a gente nem precisa querer criar, já acontece. A questão toda é a gente saber fazer, se organizar para isso, utilizar como uma ferramenta de proteção para o território também, para trazer e promover esse contato com as crianças das escolas que vêm, criar uma rede de turismo de base comunitária, onde se produz o etnoturismo, o turismo étnico. E a gente tem exemplos hoje em dia, acho que na Bahia, onde eles fazem isso muito bem, uma interligação entre os territórios, quilombos, aldeias, comunidades, favelas, ribeirinhos, caiçaras, podendo promover um ambiente onde o turista possa vir aqui. Turista que eu falo, tanto o estrangeiro gringo lá, o estudante da escola aqui no Brasil também, que quer conhecer e que o currículo da escola não fornece essa possibilidade, né? E trazer as pessoas, com pessoas vindo de fora no território, você inclusive aumenta a segurança do território. Porque uma coisa é você ir, por exemplo, eu sou guia de turismo, faço às vezes levar pessoas em comunidade. Na comunidade onde vai o turista, a polícia não entra de qualquer jeito. Ela tem que avisar muito bem, ela não vai entrar dando de tudo que é lado, entendeu? Ela sabe que ali pode ter um turista ali no meio ali, entendeu? Então, tipo, são ferramentas que a gente tem que estar aprendendo, e não é só por isso, são uma coisa até meio pragmática, meio prática, mas porque realmente é bom trazer as pessoas para aprender, que não sabem, né? Vêm para cá conhecer o Brasil e não sabem o que é isso aqui de fato. Acho que às vezes, ou até um ignorante clássico, que acha que só bunda, carnaval e cerveja, né, futebol, mas não, tem pessoas que sabem que vai além disso, mas não têm o acesso, né? As pessoas aqui nossa própria cidade também não tem muitas vezes acesso, nem sabe tem uma visão muito vaga do que é os povos originários, do que é o nosso legado real desse país, não sabe, né? E alguém tem que falar, e acho que esse alguém somos nós que estamos aqui, né? Em vez de ser qualquer outro que vem aí querer falar no nosso nome, né? Então acho que é importante, né, os parentes estar atentos para isso, a gente poder criar ferramentas para poder fazer com que esse conhecimento, esse espaço de conhecimento não seja uma coisa como a própria universidade que é aquela coisa ali fechada em si mesma. Não, tem que ser uma coisa que vai para fora, que vem de fora toda hora, que não está preocupado em manter nenhum poderzinho ali, micropoder, né? Não, espalhar tudo, né? Espalhar, trazer e ficar nessa troca permanente. Tenho mais para falar, mas o tempo já deu, já não vou atravessar aqui. Muito obrigado. É isso aí, TBC. Vamos então ouvir agora a Martinha Mendonça Guajajara. Martinha é professora, pesquisadora, ativista, mãe, doutoranda em educação na FEUF, diretora na Escola Municipal Indígena Guarani Parapotã, Nheja, integrante da coordenação do Fórum Nacional de Educação Escolar Indígena da Regional Sudeste e mestranda, né? Doutoranda com a pesquisa, eu vou deixar você falar. Palmas para Martinha.
Nem precisava essa apresentação toda. Zane Caru, Nhade Carúdio. Eu sou Martinha, sou Guajajara. Eu acho que aqui nos interessa falar sobre esse processo da universidade indígena, esta universidade indígena pluriétnica que é a Maracanã. Interessa falar que hoje, diante de tantos ataques que a gente vem sofrendo, eu tenho uma visão menos pessimista que a maioria dos meus parentes sobre o movimento indígena. Acredito que hoje nós estamos nos fortalecendo e cada vez mais ampliando o leque de aliados, né, que estão do nosso lado, que estão compreendendo a nossa luta, que estão junto com a gente, né, fortalecendo os vários espaços, porque as nossas lutas, elas não é uma única luta, são lutas diversas, de pontos de vistas diversos, de territórios pluridiversos, né, que a gente hoje consegue mostrar para o mundo o que é a pluridiversidade dos povos indígenas no Brasil. Como professora, especialmente nas aldeias de Maricá, onde tem 2 aldeias Guarani-Mbuiá, da qual eu venho trabalhando, né, já há 5 anos, 6 anos. As nossas lutas, inclusive, de povos que estão no centro, como o caso da aldeia Maracanã, povos que estão aqui do lado na região metropolitana, os povos da região da Costa Verde, que também são invisibilizados. Então, eu acho que hoje, saber que tem os parentes de Paraty, vem os parentes da Guarani-Kaiowá, de todo o Brasil, que hoje se concentram com ônibus diversos do meu povo Guajajara vindo do Maranhão, mostra que nós estamos fortalecidos. Não é diferente do processo de colonização do início. Eu sempre falo que o processo de colonização ele está em curso, né? Pensar a decolonização é algo que veio muito da Universidade dos Brancos, né? Nesse discurso. Mas a gente sempre esteve na contracolonialidade, porque se a gente existe depois de mais de 525 anos, é porque nós estivemos o tempo inteiro resistindo. Nesse momento, né, no Brasil, onde nós, do ponto de vista de reparação histórica, pela primeira vez temos o Ministério dos Povos Indígenas, pela primeira vez temos presidente dos fóruns, de fóruns como a FUNAI, por exemplo, né, da Fundação Nacional dos Povos Indígenas. Também nós temos contradições, porque afinal de contas, diferente de como essa sociedade nos olhou e construiu, nós somos pessoas. E por sermos pessoas, temos nossas contradições. E por estarmos em diferentes territórios e espaços, também nós temos tensões e conflitos que a gente precisa lidar. Então hoje, né, como professora na educação escolar indígena, estou diretora, porque nós lutamos inclusive para que todos os nossos povos, dentro dos seus territórios, seja no povo Guarani, sejam os professores concursados Guarani, os diretores Guarani, as cozinheiras Guarani, dentro do nosso território Guajajara, que sejam o nosso povo, os diretores, os gestores. E é nesse caminho que a Universidade Indígena, que foi juridicamente, né, organizada agora não por vontade simplesmente de um poder público, mas por lutas históricas dos nossos povos. E aqui eu ia começar saudando, me atrapalhei na apresentação, mas queria saudar as guardiãs, em nome de Maíra Guajajara, Maria Perla e a Ilvizá, que estão aqui como guardiãs de segurança dessa universidade, né, que são 2 lideranças indígenas jovens e que se colocam à frente nesse processo. Então, nesse lugar, hoje nós, pelas lutas dos nossos mais velhos, pelas lutas dos nossos mais novos, porque os mais novos estão também na linha de frente, pelas lutas dos nossos iguais, e especialmente as mulheres, nós estamos em todos os lugares disputando, né? E o GT da Universidade Indígena, que hoje está em âmbito federal sendo discutido, onde nós acabamos de sair de 18 processos de consulta, que foi um tensionamento do Movimento Nacional de Educação Escolar Indígena, que garantisse as consultas por território, por regiões. Nós estamos também, do ponto de vista da reparação histórica, buscando essa universidade indígena também, porque tem várias formas de universidade indígena.
também no âmbito de uma reparação, em que os nossos cursos sejam feitos a partir das nossas cosmologias, que os nossos professores sejam os nossos professores indígenas do Brasil inteiro, de diversos povos que estão aí. E pensar uma universidade que seja uma universidade árvore, em que as suas raízes estejam em todo esse país, porque não é possível construir uma universidade que dê conta da pluridiversidade que existe nesse país, mas que ela é importante e que todo movimento que constitua a luta por a universidade indígena, para que os nossos também tenham diploma. Eu vi uma fala mais cedo, assim, nós só temos que ensinar, nós também queremos diploma, porque é com o diploma na mão que a gente disputa o poder desse país, é com o diploma na mão também que a gente tem advogados que disputam as nossas causas, entendendo qual é o direito a partir da nossa perspectiva dos nossos territórios, que a gente de fato faz reparação pelas nossas próprias mãos. Então eu defendo aqui uma educação escolar indígena, que seja feita por nós, para nós. Bem, eu vou repassar agora a fala para Chai Surai. Canatenga, boa tarde a todos. Eu sou Chai Suruí, sou liderança indígena do povo Paité Suruí, do estado de Rondônia, do bioma amazônico. E hoje é um prazer, né, uma honra poder estar aqui com vocês nesse território de tanta luta, né, nesse território sagrado aqui, né, na aldeia Maracanã. E aí, falando de universidade, né, eu vou contar um pouco da minha experiência na universidade, né. Eu ainda não concluí o meu curso, né, eu estou ali na faixa etária da evasão escolar, mas porque é muito difícil ainda, né, fazer universidade para nós, né. Só para vocês terem ideia, eu lá no meu estado fui a primeira indígena a cursar, né, o curso de Direito na Universidade Federal. E como eu falei, ainda depois de mim entraram, né, outras parentas, mas não é fácil, né? Porque a universidade, infelizmente, não é um espaço acolhedor para nós, né? O curso de Direito, que é um curso elitizado, menos ainda, né? E a gente sabe muito bem que o próprio direito hoje ainda é uma arma da colonização, né? É através do direito também que eles usam para nos colonizar, que eles usam para tentar fazer reintegração de posse, né? Como foi tentado aqui nesse território, né? Então, eles ainda usam o direito para nos violar, para nos ferir, né? Então não é fácil estar lá. No primeiro semestre, né, da universidade, primeiro a gente estudava só negócio de filosofia, sociologia do direito, né? Então no segundo semestre que eu fui ver realmente as leis, né? Fui pegar um vadimécum, né? E a primeira aula que eu tive foi de direito civil. E quando a aula começou, né? Primeira vez que eu estava vendo direito, imagina, o professor já começou a falar várias coisas que os indígenas, né? Indígenas não, né? Que ele falava índio, né? Que índio era tudo bêbado, né? Tudo preguiçoso. Falando dessas coisas, né? Na sala de aula, um professor da Universidade Federal, né? Advogado. Só que acho que ele não sabia que eu tava lá, né? E meus colegas de classe que sabem que eu, né? Sabiam que eu sou indígena, todo mundo já ficou me olhando, né? E ele percebeu, né? E aí ele pegou e falou assim, você é indígena? Procurou meu nome na lista, né? E meu nome é Walela Hoichai, né? Não tem como negar, né? Nem também a cara não nega, né? E ele falou, você é índia, né? Aí eu falei que era, né? Que aquilo que ele estava falando era mentira, né? Até porque, né? Você não vê falando dos brancos da mesma... Se um branco erra, não fala que todos os brancos é ruim, né? E a própria questão do alcoolismo, né, também é usada contra nós, né? Eles levavam mesmo bebida, né, para dentro das comunidades como uma forma de desestabilizar, né? Hoje a gente tem, enfim, grandes problemas com isso que hoje a gente também está tendo que lidar, né?
E aí ele pegou e olhou pra mim e falou bem assim: não, mas tudo bem, você pode vir peladinha pra minha sala porque você é bonitinha. Então, essa foi uma das experiências, né, que eu tive dentro da Universidade Federal, né, como estudante. E, enfim, quando esse tipo de coisa acontece primeiro com a gente, né, a gente nem sabe como reagir. Hoje eu consigo falar aqui com vocês, né, com todo mundo, falo em público, mas naquela época, né, eu não falava desse jeito, né, eu não sabia me expressar assim, né. Então você nem sabe também como reagir, né, diante muitas vezes do racismo e do assédio que a gente sofre. E aí, né, para mostrar, né, mas apesar de tudo isso, né, vendo também na minha experiência na universidade, eu entendi isso que a Parenta falou, né, que também é um lugar que a gente tem que ocupar, né, e se empoderar, né, principalmente também na área do direito, que a gente vai ter aqui o nosso advogado depois falando, né, um pouco, porque como eu falei, né, o direito ele é colonizador, né, e eles usam isso contra nós. Um exemplo, né, que eu não poderia deixar de falar aqui é o que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal, né? Aquele que deveria ser o guardião da nossa Constituição, da nossa Carta Magna, hoje propõe uma mesa de conciliação, né, para negociar os nossos direitos, né, para legitimar, né, a violência contra nós, para legitimar a retirada dos nossos territórios, né? Até porque o próprio Supremo Tribunal Federal já declarou, né, a inconstitucionalidade da tese do marco temporal. Então eles estão indo contra as suas próprias decisões para poder o quê? Para poder explorar o nosso território, né? Para poder continuar tirando mais o quê de nós, né? Se não já tentaram tirar tudo. Né? Então, mas eu entendi que é isso, a gente precisava ocupar a universidade também para levar, né, o nosso conhecimento, porque também durante muito tempo, né, a experiência que eu tinha da universidade eram os pesquisadores, né, que iam lá na aldeia, fazia pesquisa, virava doutor com o nosso conhecimento e nunca mais voltava. Não trazia nem essa pesquisa de volta para dizer o que eles tiraram daquilo. Nós não sabíamos nem o que ele tinha botado lá, né? Então, era essa a minha experiência, né? Com a universidade. Primeira experiência, né? Então, eu nem gostava de falar com nenhum pesquisador, não. Porque era uma experiência ruim, né? E muitas vezes, quando eles foram lá, era isso. Os pesquisadores iam lá, tiraram até nosso sangue, levaram lá pro Canadá, e lá, igual o parente falou lá que ele estava lá no Canadá, né? Nosso DNA tá até aí hoje no mundo, né? Do povo Paitessuruí, que roubaram de nós, né? E até hoje não teve reparação, né? Sobre essa violência que a gente nem sabia que eles estavam fazendo, né? Eles falaram que estavam indo lá para dar vacina, né? Para dar remédio. E aí depois foi essa a segunda experiência de entrar mesmo na universidade, né, e entender ali como um lugar também de luta, né, porque isso muitas vezes tive que debater mesmo com os professores, né, porque o nosso direito é originário, mas esse direito originário, esse saber originário não é válido dentro da universidade, né, só é válido quando alguém vai lá, né, um branco vai lá, pega, transforma aquilo numa tese e vira doutor. Mas não existe esse reconhecimento, né, para os nossos amões, para os nossos mais velhos, né, para os nossos labiais, nossas lideranças, né, desse conhecimento que é deles, na verdade, né, de cura, de tudo isso que os brancos têm, nós tem também, gente. Nós tem filosofia, nós tem química, né, como que faz os remédios, nós tem física, nós tem biologia, nós tem geografia, né, porque a mata, ela também tem seus endereços, né? Se o Iaraê, né, se o não indígena for andar no mato, ele se perde. Ele não consegue ver que aquela planta é medicinal, que aquela é para o espírito, né? Que aquela pode não servir para nós, mas fortalece a própria floresta, fortalece os animais. Esse conhecimento, né, a universidade não tem. Quem tem somos nós, né? Então, só que, como foi dito, né, a gente também precisa ocupar esse lugar, né, porque, querendo ou não, até hoje, né, é ensinado dentro das escolas o que? É o índio, é ensinado, né,
todas as formas preconceituosas do que é o indígena, né? Isso está sendo ensinado para as nossas crianças, né? Isso está sendo ensinado para as crianças dos Iaraê, né? Dos Juruá, dos não indígenas. Então, não só, né, que mundo a gente está deixando para os nossos filhos, mas que filhos a gente está deixando para o nosso mundo, né? Será que os não indígenas pensam nisso, né? Que eles ensinem os filhos deles a respeitar os nossos filhos também, né? E essa batalha é feita também dentro da universidade, porque, como foi dito, só respeitam a gente quando tem o diploma na mão. Independente, né, de toda a luta, de toda a vida, de todo o conhecimento que foi passado, que a gente adquiriu, não. Você só é respeitado quando você tem o papel lá, né? E essa é uma coisa que a gente também está tentando mudar, né? E levar o nosso conhecimento para lá, né? Dizer que os povos indígenas sempre estiveram aqui, né? Que essa tese do marco temporal é uma tese genocida, né? Que o Brasil é terra indígena, né? Que a aldeia Maracanã é terra indígena, né? E que, enfim, que essa luta, né, é também de todos nós, né, gente? Esse espaço aqui está sofrendo uma pressão pelo próprio estado do Rio de Janeiro e por essa justiça, né? Justiça para quem, né? Então, e que a gente precisa, todo mundo estar unido, né, para resistir junto com eles aqui, né? Porque isso antes, né? Antes de qualquer um chegar aqui, nós já estávamos aqui, né? Então não foi a cidade que chegou na aldeia, né? A aldeia sempre esteve aqui. Na verdade, essas cidades são aldeias mortas, né? Quantas cidades têm nomes indígenas, né? Acho que, não sei qual parente falou, não sei se foi aqui, mas enfim, falou, ó, eu nasci nessa cidade que tem nome indígena, várias de povos que sofreram um genocídio. Então, a gente precisa, né, trazer o nosso conhecimento, né, que é muito além, como o parente falou aqui, né, a universidade para nós, a educação para nós é o próprio território, é a coletividade, né, é a vivência que a gente faz todo dia, né, com os nossos mais velhos, com as nossas mulheres, com as nossas crianças. Então, que a universidade seja também esse espaço que a gente ocupe, mas para vocês, né, parentes, que a gente nunca deixe, né, que a universidade seja um espaço onde a gente leve o pensamento indígena, mas nunca se deixe colonizar pelo pensamento deles, fortalecendo sempre aquilo que é do nosso modo de vida. É isso que a gente tem que fazer, inclusive dentro da universidade, né? Fortalecer o nosso saber, né? E nunca deixar que, na verdade, o saber deles sobreponha ao nosso, né? Então, acho que já deu meu tempo e é isso, e até ideia, né? Tô feliz de estar aqui com vocês e que a gente possa cada vez mais fortalecer essa luta, né, de todos os territórios indígenas no Brasil, dos verdadeiros guardiões da floresta, né, de quem tem esse saber ancestral, né? Porque é isso, o futuro é ancestral, porque tem que passar pelo nosso conhecimento, senão não vai ter futuro, né? A gente já está sentindo isso. Então, e até ideia. Obrigada. Pedir desculpas, meu nome é Chay Surui e é isso, a gente precisa decolonizar esses horários do que é uma universidade indígena, do que é o nosso território, e a gente precisa demarcar esse território que não é um prédio, são os saberes, né? Vou passar pro Arão, você não está sozinha, estamos nessa luta. Arão da Providência Araújo Filho é advogado com mais de 40 anos de atuação, especializado em direitos indígenas e advogado da aldeia Maracanã. Palmas para Arão. Zaneca Piruaro, Maracauara Zanecorente, era uma providência, né? E, bom,
quando eu chego assim no ambiente do tipo da aldeia Maracanã, eu acho que nós todos estamos pensando nesse momento a mesma coisa. Eu consigo ler o pensamento de todos aqui, sabe, professor Vital? E todos estão aqui pensando o seguinte, e duvido que não esteja pensando isso: como solucionar este conflito? Como acabar com essa perseguição? Esse é o pensamento de todos nós aqui, né? Aí, adivinhei o pensamento dele aqui. E então eu penso aqui, como universidade, que eu sou um aprendiz aqui. Ontem eu tive uma lição que eu nunca tive todos esses meus anos de estudo. Eu nunca tive um aprendizado daquele ontem, sabe, professor Lutal? Mais de 1.500 pessoas aqui fora que não conseguiram entrar na aldeia Maracanã por conta do espaço pequeno, né, e que eles vieram se solidarizar ao COIREM e na defesa desse território. Qual é o curso que tem uma prática dessa, uma aplicação dessa do curso do ramo do conhecimento humano, né? Aqui nós temos vários privilégios. Nós temos o privilégio do Chibel, sabe, professor? Então, em primeiro lugar, alta tecnologia da culinária indígena. O Chibel não é qualquer pessoa que tem acesso, sabe, professor Vital? Não é. E aqui na aldeia Maracanã, o visitante que teve a oportunidade de comer o Chibel daqui do Guajajara, né, da farinha do Guajajara, é um aprendizado também que nós estamos fazendo aqui. Então nós estamos no curso de pluriétnico aplicado, né? É direito aplicado, filosofia aplicada, a psiquiatria, a professora, antropologia, sociologia, nesse momento aqui, arquitetura, engenharia, né? Então nós estamos num campo de aplicação dos conhecimentos humanos. Eu estava falando com aquele botafoguense ali, o professor Wallace, né, e o professor Rodolfo lá, a professora Mariana também, né? E com o professor Udal, aí as professoras, rapaz, aquilo, enfim, né, eu estava conversando exatamente como resolver logo esse conflito. Eu pensando aqui como advogado, eu preciso de papel para levar para o juiz, o mais rápido possível, porque nós estamos naquela comissão de mediação de conflitos. Estava lá conversando com o Dr. Frank também, o advogado, né, Guajajara, para como a gente... Então, quer dizer, esse momento aqui, nós temos que aproveitar esse momento e tirar logo o documento, o papel, para eu levar lá para aquela comissão e resolver essa situação. Porque, como o professor Lutal estava falando outro dia, aqui uma hora vem um juiz, dois, outra hora aparece 3, 4, depois apareceram 5 naquele dia, não foi, professor? E uma ordem com uma ordem de despejo também, né? Com uma ordem de emissão de posse, né? Enfim, e estamos sob essa ordem de emissão de posse, porque, como o professor Lutal conversou, o juiz, ao suspender por conta dessa comissão de mediação, disse o quê? Como é que estava desse? Por hora. Pois é, está suspenso a remoção por hora. Então, quer dizer, nós estamos sob essa ameaça, né, de uma decisão judicial que, que está ali determinado, está escrito, será feito um cumprimento pior do que de 2013. Está escrito isso lá. Use a força, arrombamento, o golpe, o choque, use Está escrito isso ou não está? Cumpra-se. Mas cumpra-se. E cumpra-se. Então essa é a decisão que está constando lá no mandado de emissão de posse para o Estado do Rio de Janeiro. Então, quer dizer, e outro dia me perguntaram assim, mas doutor Arão, qual é o parecer que o senhor dá nesse processo aí? Eu falei, olha, esses anos todos de advocacia, sabe,
colega, futura colega aqui. Não, mas eu já posso pegar seus préstimos aí para te dar uma tarefa logo aí, tá? Então, doutor, qual parecer que você dá? O que vai acontecer? Olha, todos os meus processos eu conseguia dar um laudo, um parecer, dizer o que poderia acontecer ou não no processo. Eu sou capaz de dizer, inclusive, qual será a decisão, a sentença. Por conta da prática ali, do dia a dia, desses anos todos na militância e tal, eu consigo fazer isso. Agora, nesse processo aqui, não. Nesse processo, o que eu tenho a dizer pra galera aqui é que é taca. A única coisa que eu posso dizer que é certo é que vão apanhar. Essa é o que eu consigo visualizar por tudo que consta ali, por todas as questões em que nós estamos atravessando assim um momento muito que os planetas parece que estão se alinhando. Esse pessoal gosta de dizer, parece um alinhamento assim dos planetas. Astral, um alinhamento astral, Os astros estão se alinhando de tal modo que quem está na linha de frente vai sofrer taca. É taca. O capital está sob um ataque pesado, principalmente na questão dos direitos indígenas, sabe, companheiro? Nós somos a principal vítima. A principal vítima são os indígenas, tá, professor? Então, esse é o momento. Então, o que nós podemos fazer aqui? Aí estava conversando com a galera da academia, isso aqui é uma conferência internacional. Então nós podemos aqui... Ontem nós perdemos uma oportunidade porque veio o secretário da ministra do MPI. Ora, esse imóvel aqui, segundo o Dr. Franklin ali, que ainda está em nome do Estado do Rio de Janeiro, mas tem 8 indisponibilidades, 8 penhoras no registro de imóveis. Ou seja, penhoras feitas em nome da Conab. A Conab, Ministério da Agricultura, Governo Federal. Né? Então, em que pese ter uma certidão, ou então uma cessão, promessa de compra e venda feita na época do governo Cabral, se eu não me engano, ainda, né, em 2012, é uma promessa de compra e venda, mas não houve o pagamento. Então nós temos aí essas penhoras que foram feitas posteriormente para garantia de créditos trabalhistas do Sindicato dos Servidores da Conab. Então, que inclusive eu estava até falando para o professor tal, e aí falando também para o Dr. Frank, 8 indisponibilidades. Por conta, e aí é bom também porque o artigo 231 da Constituição diz que os direitos indígenas são indisponíveis, né? Então esse aqui tem 8 vezes indisponibilidade. Mas mesmo assim tem esse mandado esse mandado de emissão de posse para quem comprou e não pagou. Aí naquele dia que teve aqui a visita técnica da Comissão de Mediação de Conflitos, o próprio procurador do Estado falou o seguinte: não, o Estado faz isso. O Estado faz isso, ele compra e não paga. E aí fica por isso mesmo. Aí o doutor Fantasma falou: não, mas é isso mesmo, fica por isso mesmo. O Estado não paga, ele fica com o imóvel e fica por isso mesmo. Eu falei: eita, o negócio é pesado. É uma articulação, como você falou, usar essa estrutura existe exatamente não em benefício nosso, não em benefício da população, não em benefício desses direitos e garantias, né, que como eu falei antes de ontem na minha fala também, são os direitos indígenas, a coisa mais linda do mundo, coisa linda, maravilhosa, indisponível, inalienável, imprescritível. É o único direito que tem todos esses princípios cravados ali na Constituição, mas são letras mortas, né? Ninguém nem tá aí e ninguém faz nada. Então, quer dizer, eu penso assim que pelo menos deveríamos sair daqui dessa conferência com a demarcação logo, que a população, nós mesmos que vamos ter que vamos demarcar tanto com os corpos aqui presentes e como também com um documento. Pode ser que a ministra não entenda de fazer uma portaria e fazer uma transmissão, recolher esse patrimônio, se não tiver na Conab, mas eu penso que é um patrimônio da União, não que pede o doutor Frank falar que não saiu, é do Estado, está lá, é um patrimônio. Mas como? Ele não pagou, ele está lá.
lá em disponibilidade, está lá com 8 penhoras. Então nós podemos, a Conab pode fazer a destinação disso aqui para demarcar isso aqui, fazer uma destinação como fazer uma regularização fundiária nos termos da legislação que diz que os prédios da União que estão sendo dados a destinação para cultura, para meio ambiente, para social, ambiental, tal, isso tem que ser regularizada essa questão fundiária. Então nós temos que fazer isso e pedir, pode ser que a ministra não entenda isso, não sabe que tem essa legislação que diz que pode regularizar os imóveis que estão sendo dados a essa destinação. Pode ser que ela não saiba disso, mas a gente tem que lembrar. Te prepara a portaria aí, o professor Rodolfo estava até lembrando, nem vamos convocar a conferência aqui, a Coinem vai tirar uma portaria e pedir para a ministra assinar, ou então mesmo a gente mesmo assina e constrange essa galera que não sabe que existem essas garantias, não sabe que existem, que essas pessoas não estão sabendo, gente, esse pessoal do governo é um pessoal que está começando agora, não sabe que tem esses direitos, essas garantias. Eu acho que nós temos que lembrar, porque eles estão pensando filosoficamente em outra vibe, né? Que o pessoal fala, em outra vibe. Eles estão assim, anestesiados com... Foi isso que foi feito, companheira, nessa mediação do Supremo. E eu achando que essa primeira mediação que teve no Supremo, eu achava que o pessoal ia tratar das indisponibilidades dos direitos indígenas, das inalienabilidades, da imprescritibilidade, mas trataram disso tudo, indenizando 146 milhões para os invasores que mataram os indígenas há pouco tempo lá, os Kaiowá, no Mato Grosso do Sul. Oh Deus, essas pessoas não sabem, não devem estar sabendo desses princípios, desse direito. Então usaram isso para ganhar dinheiro, não para indenizar a questão da educação indígena que não existe nesse país. Não para indenizar, para repor a saúde indígena que não existe nesse país, a atenção básica não existe. Não existe a escola de primeira ou quarta série, professora, a senhora é diretora, não existe. Se existe a escola, mas não existe o diploma. Se existe o diploma, mas não existe o professor. Contrato, não existe um quadro, não existe um organograma da escola indígena no Ministério da Educação, não existe, o cargo de professor indígena não é reconhecido, o agente comunitário de saúde não é reconhecido, é precarizado, terceirizado, contratado. Se ele denunciar alguma coisa no mês seguinte, não renova o contrato dele. Mas isso são 4 empresas na saúde. E na educação são precarizados, terceirizados, quarteirizados. Então, gente, a gente tem que entender, são irmãos que estão lá no governo, que eles estão assim, perdidos. Eles não estão sabendo. Então nós temos que orientar aqui uma universidade. Aqui no tribunal, esses juízes todos que estão aqui, eles podem acumular 3 cargos públicos. Eles acumulam o cargo de juiz, acumula o cargo de professor na UERJ, na UF, na UFRJ, na Unirio, e acumula outro cargo no professor privado, particular, na PUC, na Estácio, na Cândida Mendes, Quantos? Você que tem cargo, você está com quantos cargos? Então, gente, essa galera, a gente tem que ajudar a entender, porque eles estão envolvidos com outras tarefas que, coitado, não consegue resolver. Então nós temos que sair daqui com uma resolução, com uma solução. Eu acho que nós temos que sentar, preparar a portaria aqui, né? Tem que aproveitar, porque eu acho que tem uma servidora do antigo SPI aqui, tem uma servidora do antigo SPI, tem uma servidora da FUNAI, tem um pessoal também, tem uns servidores aqui da FUNARTE, tem servidor do Estado que é o PITA, então tem um PITA que é o servidor do Estado que pode assinar também, e já faz isso e entrega lá na comissão de mediação. Entrega na comissão de mediação, entrega para esses juízes e prepara uma portaria para a ministra assinar também. Se ela não quiser assinar, bota todos os apoiadores da Aldeia Maracanã no Facebook, no Instagram, bota lá para todos assinarem e encaminhar para o governo, para ver se resolve, para ver se
amolece o coração deles, assim, e que ela assine, porque o pessoal lá do Tecurral falou que a gente vai ter que ter essa prática. Aliás, já deveria ter essa prática também, que chegou aqui, já pega a mão, porque talvez eles não consigam, mas pega a mão deles e assina no lugar. Pode pegar e assinar mesmo, porque pode, né? E porque às vezes tem dificuldade, por conta dos pensamentos antropológicos, filosóficos que dominam essa galera. Aí tem que pegar a mão e assinar. Vamos pegar a tua mão da tua tia Boni, vai lá, assina. Ela não tá sabendo, ela treme muito, ela não consegue, então você tem que controlar a mão dela. As mulheres, né? Os homens eu ia pegar ali, mas não deixaram ali, porque veio o negócio do MPI aqui antes de ontem. Eu falei, não, você só vai sair daqui quando assinar a demarcação aqui da área, fazer assinar aqui uma... Eu falei até em sessão de direito, que pode ser feita uma sessão, qualquer servidor federal pode fazer uma sessão de direito aqui da Conab para a comunidade indígena. Pode fazer uma sessão de direito, é possível. Uma sessão de direito com base na lei de regularização fundiária dos imóveis da União que estão sendo dados a destinação para essas atividades fins que estão sendo feitas aqui. Isso aí é simples, eu acho que um papel de pão aí você faz isso, gente, por favor. Então é essa orientação que eu tenho que passar para vocês, é isso que eu tenho que dizer aqui, eu penso, né? E desculpe se eu estou excedendo aí alguma atividade, sabe, professor? Peço desculpa, tá? Tá bom, gente, tchau. É difícil a gente cortar a fala quando as falas são tão potentes, né? E a gente necessita ter essas falas aqui. E é por isso que fica difícil. O doutor Arão aqui colocando, inclusive, propostas para a gente seguir adiante. Então, a gente precisa demarcar território, a gente precisa tocar adiante. Todas essas ações e essas práticas são necessárias. Então, fica difícil a gente cortar essas falas que são tão necessárias para a gente ouvir. Eu vou passar então para o nosso cacique, professor Urutau Guajajara, né? Urutau Guajajara, que é resistente de todos os despejos que foram aqui feitos, né? Foram 4 despejos, né? Mais 5. Urutau Guajajara é um dos grandes líderes no movimento pelos direitos indígenas na cidade do Rio de Janeiro. Nascido e criado em Aldeia Guajajara, de Barra da Corda, no Maranhão, em 2006, ele participou do grupo de indígenas de várias etnias que fundou a Aldeia Maracanã. Urutau foi pesquisador de linguística do Museu Nacional da UFRJ e professor de língua e cultura indígena na FAETEC e ZERJ. Em 93, fundou o Centro de Etnoconhecimento Sociocultural e Ambiental Caiuré, o CESAC, em Tomás Coelho. Vai ser meu orientador no mestrado em línguas indígenas. Palmas para o Urutau. Zanacaruca Patuô, Herera Urutau, Tenterra Rio, Teri Tuchau, Tecurral Maracanã, Rio de Janeiro Berral, Heroriaté, Esser, Udimurral, essa é a Universidade Indígena, Tecurral Maracanã Berral, 64, Coraguei Retaiué, Ipocu, Genipapo das Vieiras, Barra do Corda, Marampenum. Essa língua é o Zengueté, a língua do povo Tenterraro Guajajara, minha língua materna, é uma língua do tronco Tupi, família Tupi-Guarani, onde concentra-se aproximadamente 50 mil Tenterraras. Os Guajajaras estão espalhados no Brasil inteiro, mais uma concentração maior, sul do estado do Maranhão, divisa com o Pará. São 11 terras Tenterrara Guajajara e aproximadamente 160 aldeamentos espalhados ao sul do estado do Maranhão. E uma grande concentração aqui na Aldeia Maracanã. Depois de ouvir Alexandre, o Dário, a Martinha, a Suruí, a filha do grande Suruí, a Almir Suruí, uma jovem liderança, doutorão. Gente, eu acho que eu não tenho mais nada para falar, né? Depois de ouvir essas grandes lideranças aqui. Mas nós estamos no imóvel que
que ele arremete à época do Império, à época da colonização. Então aqui passou a filha do Pedro II, da família real, a Leopoldina. E o companheiro dela, um certo Cândido, o Duque de Saxe, ele fez uma doação. Ele fez uma doação ad eterno. Ad eterno. Essa doação, esse documento não fala de indígenas, mas ele fala na sua doação que é doado para pesquisas de sementes e tubérculos e os seus domesticadores. Nesse momento ele estava falando nesse documento de quem domesticou a batata, de quem domesticou muito antes da colonização a mandioca, Zanemané oca. Quem domesticou o monoí, o mubi? Quem domesticou o gigeli? Quem domesticou os cará? E quem domesticou dezenas e dezenas, muito antes da colonização, de tubérculos e sementes? Então, pensando já lá, primeira vez eu vim para o Rio de Janeiro, convite para participar do ECA 92, participamos. Ali encontrei grandes lideranças, muitas já se foram, mas eu conheci Raoni, eu conheci Megaron, conheci o Álvaro Tucano, Marcos Terena, diversas outras lideranças, algumas já se foram, outras resistem ainda. E ali a gente começou a discutir. Pela primeira vez no mundo, sentiram a necessidade de consultar e convidar os povos originários para discutir o clima no mundo. Era ali a cúpula dos povos, ECA 92. E nós estávamos ali. Foi montada uma aldeia, algumas ocas, lá em Jacarepaguá, na colônia Juliano Moreira também, dividindo com o aterro do Flamengo. E a partir daí começa-se a falar em indígenas pela primeira vez no Rio de Janeiro. Conversava com alguns professores, vários. Os professores, eu recorri aos professores porque era quem tinha que lidar diretamente com estudantes das comunidades indígenas e era quem que pesquisava. Os professores, não tem aldeamento no Rio de Janeiro. Eu falei, tem. Já existe Bracuí, já existe Itati, já existe Araponga, já existem os aldeamentos na cidade do Rio de Janeiro, no sul do Rio de Janeiro. Então era espanto, era um grande espanto. A população do Rio de Janeiro não sabia que tinha aldeamentos aqui no estado do Rio de Janeiro. Então já existia a aldeia Sapucaí. O velho Miguel já era cacique lá de Itati, Paraty-Mirim. O velho João já era cacique lá de Bracuí. Então a gente já convivia com esses parentes aqui no sul do estado do Rio de Janeiro. Mas era um espanto, porque onde eu chegava as pessoas não existe ainda aldeamento, não existe indígena no Rio de Janeiro. Então começa a discutir o movimento indígena nacional, o movimento indígena no Rio de Janeiro. E começa-se também a pensar nessa forma de ensinamento, num espaço que abrigasse, que fosse nosso, que a gente já tinha conhecimento do Museu do Índio de Botafogo, Rua das Palmeiras 55. Mas não era um espaço para nós, principalmente nesse contexto urbano. Não era, tinha coisa muito bonita, tinha foto, retrato, tudo muito colorido, cinema, foto, mas não tínhamos nós lá. Nós não estávamos lá, não cabia indígenas naquele museu. Então pensamos em um espaço que fosse nosso. Algumas pessoas reunidas ali no espaço, até que o nosso saudoso aqui, advogado, nos convidou uma vez, um restaurante que tinha no centro da cidade chamado Boi na Praça. Aí a gente ia para lá, churrasquinho, e começava a conversar sobre, também Tomás Coelho, né? É bem ali em frente ao metrô da Cinelândia. Era um cearense indígena que assava um churrasquinho, o pessoal chamava de Boi na Praça, naquela praça da Cinelândia. Começa a se discutir ali um espaço, que era um espaço para nós, que cabia, nos cabia. Algumas reuniões de Tomás Coelho, no Cesar, e aí, pela primeira vez, início já dos anos 2000, começamos a ver e observar esse espaço. Antigo Museu do Índio. Só aí então que nós descobrimos que
tinha toda uma historiografia do indigenato, do indianismo, daqui saiu daqui, todas as expedições. Expedições Meirelles, expedições Vilas Lobos, expedições Rondon, expedições rumo ao oeste, expedições Telégrafo. Saíram daqui todas as expedições desse país. Então só depois reunimos tudo isso. E aí pensa-se numa universidade, numa pluriversidade. E aí começa aqui um campo de pesquisa, mas só no início dos anos 2000 não, 2004 também não, muito fraco. Só 20 de outubro de 2006 reassumimos para transformar isso aqui num campo de pesquisa de todas as áreas do conhecimento. Então por aqui passavam antropólogos, biólogos, engenheiros, pessoal da área do direito. Mesmo assim o Estado do Rio de Janeiro não reconhecia, não reconhece até agora, e de uma forma muito truculenta nos tiraram daqui no final de 2013. Um jovem me perguntou: Urutau, por que vocês comentam e falam sobre a universidade? E eu falei: você sabe quantas universidades indígenas tem por aqui? Ele: não. Eu também não sei, porque simplesmente não tem universidade indígena aqui. E as universidades, quando foi criada? Aí as pessoas passaram a pesquisar. Quando? Todos, tem muitos pesquisadores aqui. Mas quando foi feita a primeira universidade no Brasil? Perguntei para esse jovem. E aí ele teve que pesquisar. Difícil é saber quando e por que foi criada a primeira universidade aqui no Brasil. Um certo país que tinha um rei, a Bélgica, vinha ao Brasil por volta de 1920 por aí. E esses países desenvolvidos só iam em países que tivessem universidades, que tinham que ser convidados por universidades. E aí começa-se a pensar pela primeira vez uma universidade aqui no Brasil, uma universidade militar para abrigar um rei, o rei da Bélgica. Não era uma universidade nem para ensinar não indígenas, e indígenas nem pensar. Mas o México, Venezuela, países latinos e sul-américa já discutiam há muitos anos as universidades indígenas. Aliás, em alguns países latino-americanos, as primeiras universidades registradas eram universidades indígenas. O México, segundo a pesquisa da professora Daniele, tem 12 universidades indígenas. Todas elas reconhecem a aldeia Maracanã. Nós pegamos a assinatura de 10 universidades indígenas do México e que vieram aqui e reconhecem a aldeia Maracanã enquanto universidade indígena. Só no final do ano passado, para o início desse ano, o MEC, a caneta maior da educação no Brasil, começa a discutir a primeira universidade indígena no Brasil. A Martinha, pegando ponta de lança de frente aí, passou a participar das reuniões. Ele não tinha muito tempo de participar, porque tinha que ir para Brasília, Amazonas e outros estados. E aí, puxa vida, 1 minuto só. Caramba, assunto para mais de 2 semanas de assunto. Então, pela primeira vez, pensa-se em universidade indígena no Brasil. Eu pensei, bom, se a gente já discute universidade indígena, mas há mais de 2 décadas, nós somos sim uma universidade indígena. E o MEC vai ter que reconhecer a aldeia Maracanã como universidade indígena. Mas não foi bem assim. Não foi bem assim. O MEC não reconhecia uma universidade autóctone, autônoma, indígena. E dessas 2 reuniões, resolveu-se que a universidade indígena seria baseada, o guarda-chuva dessas universidades, lá na UNB, Universidade Nacional de Brasília, onde está o Jesse Banil e outros indígenas, doutores em educação, doutores. Mas a aldeia Maracanã não foi reconhecida porque não é um território federal, não é uma universidade indígena. É uma universidade indígena, sim, porque nós queremos. Eu disse isso quando um jovem indígena, que está lá na Minha Casa Minha Vida, num debate lá, numa exposição no Museu de Arte do Rio, Mar, disse: Urutau, você fala em universidade, mas o Estado do Rio de Janeiro não vai dar uma universidade para vocês. No máximo que o Estado vai dar é uma faculdade para vocês. Os jovens, olha. É universidade indígena, sim. Nós não estamos pedindo nada para o Estado, não estamos pedindo nada para o governo federal.
é uma universidade indígena porque nós queremos que seja uma universidade indígena. Ninguém está pedindo nada. A resistência não pede nada. Falei isso para a Joênia e para a Sônia, bom em Guadalajara também. Quando estivemos em Brasília, aqui na ATL, em abril, na ATL em Brasília, fui à ATL especificamente para conversar com o MEC. Tem uma parenta lá de frente na questão indígena, da educação indígena, Joselene Tuxá. Reunimos com Joênia também, mais uma vez, presidente da FUNAI. Reunimos com Sônia Boniguajara. E Joênia disse para vários indígenas que estavam ali, para mim principalmente, Urutau, a FUNAI não tem dinheiro, Urutau. Eu falei, presidenta, Joênia, a resistência não veio te pedir dinheiro, Joênia. Nós não queremos dinheiro, Joênia. A resistência não pede dinheiro, Joênia. Nós estamos aqui para pedir apoio para você defender aquele patrimônio do povo brasileiro, aquele patrimônio da União que é... Nós somos os guardiões daquele. Nós estamos pedindo apenas que apoio. Nós não viemos aqui pedir dinheiro para você. Você não pede dinheiro, pô. É isso, gente. Catural. Catural, Zé Caruca, Potirua. Caruca, Carua. Catural, Beaquérua. Fazendo Guérua. Catural, Surui. Namor.